Tens lutado contra uma doença respiratória crônica e disseram-te que é simplesmente uma condição que terás de gerir para o resto da tua vida. Talvez estejas a lidar com DPOC, bronquite crônica, asma persistente ou fibrose pulmonar. Para milhões de adultos com mais de 60 anos, a doença respiratória crônica não é apenas um inconveniente ocasional, é uma luta diária que afeta cada respiração, limita a atividade física e diminui a qualidade de vida em geral. Os inaladores, os medicamentos, a oxigenoterapia e o medo constante de crises podem fazer com que os teus anos dourados sejam tudo menos dourados. Mas aqui está uma verdade que te dá força e que a pneumologia convencional raramente enfatiza. Muitos aspectos da doença respiratória crônica não são apenas controláveis, podem mesmo ser melhorados ou até parcialmente reversíveis através de estratégias nutricionais específicas. E a notícia mais encorajadora? A melhoria significativa da função respiratória após os 60 anos é possível quando começas a incorporar certos alimentos que curam os pulmões na tua dieta diária. Neste guia abrangente, vamos explorar 5 alimentos específicos com propriedades notáveis que podem ajudar a reduzir a inflamação das vias respiratórias, aumentar a capacidade pulmonar, apoiar a reparação dos tecidos respiratórios, melhorar a troca de oxigênio e, potencialmente, reverter muitos sintomas de doenças respiratórias crônicas. Não se trata de um alimento qualquer. São potências nutricionais especialmente selecionadas pela sua capacidade de abordar as causas profundas dos danos respiratórios no sistema pulmonar envelhecido. Quando terminarmos, terás uma estratégia nutricional prática e baseada em evidências para apoiar a tua saúde pulmonar sem depender apenas de medicamentos e inaladores. Fica comigo até o fim, porque podes ficar surpreendido ao descobrir que a solução para uma melhor respiração não se encontra apenas nos medicamentos prescritos, já está à espera na tua cozinha. Agora, vamos começar esta viagem para revitalizar a tua saúde respiratória depois dos 60 anos. Número 1. Alho. O curandeiro respiratório da natureza. O alho tem sido usado há milhares de anos em várias culturas como remédio para doenças respiratórias, mas a ciência moderna está agora a confirmar o que os curandeiros tradicionais há muito suspeitavam: este bulbo picante tem benefícios notáveis para a saúde dos pulmões, especialmente em adultos mais velhos com doenças respiratórias crônicas. O alho contém compostos de enxofre úmicos que podem reduzir a inflamação das vias respiratórias, combater infecções respiratórias, diluir as secreções de muco e, potencialmente, reverter aspectos dos danos pulmonares que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se tens lutado com problemas respiratórios crônicos, incorporar o alho na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a função pulmonar que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna o alho tão excepcionalmente eficaz para a saúde respiratória é o seu composto ativo alicina, que é libertado quando o alho é esmagado ou picado. A investigação demonstrou que a alicina tem poderosas propriedades antimicrobianas contra muitos agentes patogênicos respiratórios, incluindo bactérias e vírus que normalmente desencadeiam exacerbações em pessoas com doenças pulmonares crônicas. Ao reduzir a frequência e a gravidade destas infecções, o alho ajuda a quebrar o ciclo de inflamação e danos que conduzem à deterioração progressiva dos pulmões em doenças como a DPOC e a bronquite crônica. Um estudo de referência publicado no jornal of Antimicrobial Chemotherapy demonstrou que a alicina inibiu eficazmente até os agentes patogênicos respiratórios resistentes aos antibióticos, oferecendo uma defesa natural contra as infecções que frequentemente devastam as pessoas com a função pulmonar comprometida. Este efeito antimicrobiano é particularmente valioso para os adultos mais velhos, que normalmente sofrem de infecções respiratórias mais graves e prolongadas devido a alterações imunitárias relacionadas com a idade. Mas os benefícios pulmonares do alho vão muito além do combate às infecções. Os compostos de enxofre no alho são também poderosos agentes anti-inflamatórios, ajudando a arrefecer a inflamação crônica que estreita as vias respiratórias e prejudica a respiração em condições respiratórias.
Um estudo publicado no European Respiratory Journal descobriu que estes compostos têm como alvo específico as vias inflamatórias envolvidas na constrição das vias aéreas e na hipersecreção de muco, dois dos principais fatores que contribuem para a dificuldade respiratória nas doenças respiratórias crônicas. Além disso, o alho atua como um expectorante, ajudando a diluir as secreções espessas de muco que obstruem as vias respiratórias e abrigam bactérias. Este efeito mucolítico facilita a respiração e ajuda a eliminar os agentes patogênicos que, de outra forma, poderiam causar infecções. Uma investigação publicada no International Journal of Molecular Sciences confirmou que os compostos do alho ajudam a reduzir a viscosidade do muco e a melhorar a sua eliminação do trato respiratório, criando vias respiratórias mais abertas e reduzindo o esforço necessário para respirar. Talvez o mais impressionante seja o facto de os estudos sugerirem que os compostos do alho podem ajudar a inverter aspectos dos danos nos tecidos pulmonares que se pensava serem permanentes. Uma investigação publicada na Phytomedicine demonstrou que certos compostos do alho ajudaram a reduzir a fibrose pulmonar, cicatrizes, e promoveram a regeneração das células epiteliais que revestem as vias respiratórias, apoiando essencialmente a reparação de estruturas pulmonares danificadas. Esta capacidade regenerativa torna o alho particularmente valioso para adultos mais velhos com doenças respiratórias de longa data que acumularam anos de danos nos tecidos. Considera a experiência do Thomas. Aos 72 anos, há mais de uma década que ele tem vindo a gerir uma DPOC moderada, dependendo de 2 inaladores diferentes e sofrendo de episódios frequentes de bronquite que exigiam antibióticos várias vezes por ano. Apesar da adesão à medicação, a sua respiração tinha piorado gradualmente e atividades simples como subir escadas tinham se tornado cada vez mais difíceis. Depois de pesquisar abordagens naturais para a saúde respiratória, Thomas ficou impressionado com as provas que apoiam o alho e decidiu fazer dele uma prioridade alimentar. Comprometi-me a consumir 2 dentes de alho frescos diariamente, explica Thomas. Cortava-os finamente e deixava-os repousar durante 10 a 15 minutos antes de os adicionar às refeições para maximizar o teor de alicina. Nos dias em que não conseguia incorporar alho fresco nos meus cozinhados, tomava um suplemento de alho envelhecido de alta qualidade. Após cerca de 3 semanas de consumo consistente de alho, Thomas começou a notar melhorias subtis, em particular, uma menor produção de muco de manhã e uma maior facilidade em desobstruir as vias respiratórias. Ao fim de 2 meses, as mudanças eram inconfundíveis. A minha respiração era menos difícil, especialmente durante um esforço ligeiro, recorda. Não pegava no meu inalador de emergência com tanta frequência e apercebi-me de que não tinha tido nenhuma infecção respiratória desde que comecei a minha terapia do alho, apesar de estarmos em plena estação fria. Quando Thomas voltou para os seus testes de função pulmonar trimestrais, tanto ele como o seu pneumologista ficaram surpreendidos com os resultados. O meu 1º de fevereiro tinha melhorado quase 15%, a primeira melhoria que vi em anos, em vez do declínio gradual que o meu médico esperava, observa Thomas. Quando mencionei o alho, o meu pneumologista ficou intrigado e não desdenhoso. Disse que a investigação emergente apoiava os seus benefícios para a saúde respiratória e encorajou-me a continuar, desde que não causasse quaisquer efeitos secundários com os meus medicamentos. Após 6 meses de consumo diário de alho, juntamente com os medicamentos prescritos, a função respiratória de Thomas melhorou o suficiente para que o seu médico pudesse reduzir um dos seus medicamentos de manutenção. Mais notável ainda é o facto de ter passado todo o período sem precisar de antibióticos para infecções respiratórias, uma estreia em muitos anos. O que mais me espantou, observa Thomas, foi o facto de algo tão simples como o alho poder fazer uma diferença tão significativa na minha respiração, quando anos de utilização apenas de tratamentos convencionais tinham mostrado resultados decrescentes. A experiência de Thomas alinha-se com a investigação emergente sobre o alho e a saúde respiratória. Um estudo particularmente notável publicado na PLOS ONE seguiu pacientes com bronquite crônica que consumiram o extrato de alho diariamente durante 12 semanas. Os investigadores observaram reduções significativas nos marcadores inflamatórios,
Melhoraram os resultados dos sintomas e melhoraram a qualidade de vida em comparação com o grupo de controlo. Outro projeto de investigação impressionante demonstrou que os compostos do alho ajudaram a proteger as células pulmonares dos danos oxidativos causados pelas toxinas ambientais e pelo fumo do cigarro, principais contribuintes para a deterioração contínua dos pulmões em condições respiratórias. Para incorporar mais alho que cura os pulmões na tua rotina, consome 1 a 2 dentes de alho frescos diariamente, picados ou esmagados e deixados a repousar durante 10-15 minutos antes de cozinhar para maximizar a formação de alicina. Adiciona alho picado ao azeite como toque final para sopas, vegetais ou cereais integrais. Prepara caldos que apoiem o sistema imunitário com bastante alho e gengibre. Assa os bulbos de alho inteiros até ficarem macios para obteres um sabor mais suave que é mais fácil de consumir em grandes quantidades. Considera suplementos de extrato de alho envelhecido de alta qualidade. Se o sabor ou odor do alho fresco for problemático, consulta primeiro o teu profissional de saúde. Faixa de alho fervendo. Vários dentes de alho cortados em água com limão e mel para alívio respiratório. Para obteres o máximo de benefícios respiratórios, utiliza sempre que possível alho fresco em vez de formas pré-trituradas ou em pó, uma vez que o teor de alicina é mais elevado nos dentes acabados de esmagar. Se usares suplementos, procura produtos padronizados para o potencial de alicina ou extrato de alho envelhecido, que mostraram benefícios consistentes em pesquisas respiratórias. Número 2. Chá verde. O protetor respiratório. O chá verde tem sido reverenciado na medicina oriental durante séculos, mas a ciência moderna está agora a confirmar os seus benefícios notáveis para a saúde respiratória, especialmente em adultos com mais de 60 anos com doenças pulmonares crônicas. Esta bebida milenar contém um perfil único de catequinas e outros polifenóis que podem reduzir a inflamação das vias respiratórias, aumentar a elasticidade do tecido pulmonar, proteger contra os danos oxidativos, melhorar a capacidade respiratória e, potencialmente, reverter aspectos da doença respiratória que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se tens lutado com problemas respiratórios crônicos, fazer do chá verde um ritual diário pode ajudar a restaurar a função pulmonar que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna o chá verde tão excepcionalmente eficaz para a saúde respiratória é a sua elevada concentração de galato de epigalocatequina, EGCG, e outras catequinas poderosos antioxidantes com benefícios específicos para o tecido pulmonar. A investigação demonstrou que estes compostos ajudam a neutralizar os radicais livres que danificam as delicadas estruturas pulmonares, particularmente em condições caracterizadas por estresse oxidativo, como a DPOC e a fibrose pulmonar. Esta proteção antioxidante é especialmente importante nos adultos mais velhos, cujas defesas antioxidantes naturais diminuem com a idade, deixando o tecido pulmonar mais vulnerável a danos. Um estudo de referência publicado no European Respiratory Journal demonstrou que as catequinas do chá verde reduziram significativamente os danos oxidativos no tecido pulmonar e melhoraram as medidas da função pulmonar em pacientes com doenças respiratórias crônicas. Os investigadores observaram que estes benefícios eram particularmente pronunciados em adultos mais velhos, cujo tecido pulmonar apresentava maiores danos oxidativos iniciais e uma melhoria mais significativa com o consumo de chá verde. Mas os benefícios respiratórios do chá verde vão muito além da proteção antioxidante. As catequinas do chá verde são também poderosos agentes anti-inflamatórios, ajudando a reduzir a inflamação crônica que estreita as vias respiratórias e prejudica a respiração em doenças como a asma, a DPOC e a bronquite crônica. Uma pesquisa publicada na Respiratory Research descobriu que a EGCG inibiu especificamente as vias inflamatórias envolvidas na remodelação das vias aéreas, as alterações estruturais que levam ao estreitamento permanente das vias aéreas na doença respiratória crônica. Além disso, os compostos do chá verde ajudam a relaxar os músculos lisos que rodeiam os tubos brônquicos, criando um efeito broncodilatador ligeiro semelhante, embora menos potente, a alguns medicamentos respiratórios. Este relaxamento ajuda a abrir as vias respiratórias e a melhorar o fluxo de ar, tornando a respiração mais fácil, especialmente durante um esforço ligeiro.
Um estudo publicado no jornal of Allergy and Clinical Immunology demonstrou que as catequinas do chá verde ajudam a prevenir o broncoespasmo, o estreitamento súbito das vias respiratórias que causa falta de ar em muitas doenças respiratórias. Talvez o mais impressionante seja que a investigação sugere que os compostos do chá verde podem ajudar a preservar e restaurar a elasticidade dos pulmões, um fator crítico na respiração que normalmente diminui com a idade e as doenças respiratórias. Um estudo inovador publicado na Experimental Lung Research descobriu que consumo regular de chá verde estava associado à preservação das fibras de elastina no tecido pulmonar e à melhoria da capacidade de recuo, ajudando essencialmente os pulmões a manter a elasticidade necessária para uma respiração eficiente. Considera a experiência da Margarida. Aos 68 anos, há vários anos que geria a asma persistente e a DPOC em fase inicial, utilizando inaladores de controlo diários e sofrendo episódios frequentes de falta de ar que limitavam as suas atividades. Apesar da adesão à medicação, a sua função pulmonar tinha diminuído gradualmente e ela encontrava-se cada vez mais limitada à casa devido a dificuldades respiratórias. Depois de ler sobre os benefícios respiratórios do chá verde, Margaret decidiu incorporá-lo na sua rotina diária. Comecei a beber 3 chávenas de chá verde de alta qualidade diariamente, explica Margaret. Certifiquei-me de que o deixava em infusão corretamente, utilizando água que não estivesse a ferver e dando-lhe tempo para libertar os seus compostos benéficos. Por vezes, acrescentava uma fatia de gengibre para obter benefícios respiratórios adicionais. Após cerca de 4 semanas de consumo consistente de chá verde, Margaret começou a notar melhorias subtis, em particular, menos pieira durante esforços ligeiros e menos episódios de falta de ar durante a noite. Ao fim de 3 meses, as alterações eram significativas. A minha respiração era visivelmente mais fácil, especialmente durante as atividades diárias, como subir escadas ou ir à caixa do correio, recorda. Já não usava o meu inalador de emergência com tanta frequência e a minha tosse crônica tinha diminuído consideravelmente. Quando Margaret voltou para os seus testes de função pulmonar semestrais, os resultados mostraram melhorias modestas mas significativas. O seu 1º de fevereiro tinha aumentado quase 10% e os seus níveis de saturação de oxigênio eram melhores do que tinham sido em anos. O meu pneumologista ficou bastante surpreendido, observa Margaret. Perguntou-me que mudanças tinha feito e, quando mencionei o chá verde, ele apoiou-me em vez de me desdenhar. Explicou que a investigação recente tinha efetivamente demonstrado os benefícios dos compostos do chá verde para a saúde respiratória e encorajou-me a continuar, após 6 meses, a fazer do chá verde um ritual diário. Juntamente com os medicamentos prescritos, a função respiratória de Margarida melhorou o suficiente para que o seu médico pudesse reduzir a dosagem de um dos seus medicamentos de controlo. O que mais me espantou, reflete, foi o facto de algo tão simples e agradável como beber chá poder fazer uma diferença tão notória na minha respiração quando os tratamentos convencionais, por si só, não tinham proporcionado a mesma melhoria. A experiência de Margaret alinha-se com a investigação emergente sobre o chá verde e a saúde respiratória. Um estudo particularmente notável publicado no Journal of Nutrition acompanhou adultos mais velhos com diferentes graus de problemas respiratórios que consumiram chá verde diariamente durante 12 semanas. Os investigadores observaram melhorias significativas em várias medidas da função pulmonar, incluindo capacidade vital forçada e a taxa de fluxo expiratório máximo, 2 indicadores importantes da capacidade respiratória. Os participantes também relataram redução dos sintomas respiratórios e melhoria da qualidade de vida. Outro projeto de investigação impressionante, publicado nos Annals of the American Thoracic Society, demonstrou que consumo regular de chá verde estava associado a um menor risco de exacerbações da DPOC e a um declínio mais lento da função pulmonar ao longo do tempo, em comparação com os não consumidores de chá. Os investigadores observaram que estes efeitos protectores pareciam ser dependentes da dose, sendo que as pessoas que consumiam mais chá verde apresentavam os maiores benefícios. Para incorporares na tua rotina mais chá verde que cura as vias respiratórias.
Bebe 2 a 3 chávenas de chá verde de alta qualidade diariamente. Prepara-o adequadamente utilizando água a cerca de 175 graus Fahrenheit, não a ferver, e deixando-o em infusão durante 3-5 minutos para extrair o máximo de catequinas. Considera o matcha, uma forma em pó de chá verde em que consumes a folha inteira para concentrações ainda mais elevadas de compostos benéficos. Adiciona gengibre fresco ou um pouco de limão para melhorar o sabor e os benefícios respiratórios. Experimenta o chá verde feito a frio no tempo mais quente para uma alternativa refrescante. Considera o chá verde descafeinado para consumir à tarde ou à noite, se a cafeína afetar o teu sono, para obteres o máximo de benefícios respiratórios. Escolhe chá de folhas soltas ou saquetas de chá de alta qualidade, pois normalmente contém mais compostos benéficos do que produtos de qualidade inferior. Tem também em atenção que a adição de leite pode reduzir a biodisponibilidade de certas catequinas. Por isso considera apreciar o teu chá verde simples ou com limão em vez de com produtos lácteos se a melhoria respiratória for o teu principal objetivo. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 2 abaixo para me dizeres que estás aqui. E se ainda não te inscreveste, recomendo que te inscrevas e atives as notificações para não perderes nenhum vídeo sobre como melhorar a tua saúde naturalmente à medida que envelheces. Número 3. Gengibre, o anti-inflamatório das vias respiratórias. O gengibre pode ser mais conhecido como uma especiaria culinária e um auxiliar digestivo, mas este rizoma notável também contém compostos com benefícios extraordinários para a saúde respiratória, especialmente em adultos com mais de 60 anos com doenças pulmonares crônicas. O gengibre fresco contém compostos bioativos que podem reduzir a inflamação das vias respiratórias, relaxar os músculos dos brônquios, diluir as secreções de muco, aumentar a capacidade pulmonar e, potencialmente, reverter aspectos da doença respiratória que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se tens lutado com problemas respiratórios crônicos, incorporar o gengibre na tua dieta diária pode ajudar a restaurar a função pulmonar que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna o gengibre tão excepcionalmente eficaz para a saúde respiratória é a sua elevada concentração de gingeróis e sogaóis, compostos com potentes propriedades anti-inflamatórias e broncodilatadoras. A investigação demonstrou que estes compostos inibem especificamente as vias inflamatórias envolvidas na constrição das vias aéreas e na hipersecreção de muco, dois dos principais contribuintes para a dificuldade respiratória em condições como a DPOC, a asma e a bronquite crônica. Um estudo inovador publicado no American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology demonstrou que os compostos de gengibre bloquearam a produção de citocinas pró-inflamatórias nos tecidos das vias respiratórias, essencialmente desligando a resposta inflamatória que desencadeia o broncoespasmo e restringe a respiração. Mas os benefícios respiratórios do gengibre vão muito além do combate à inflamação. Os compostos ativos do gengibre também ajudam a relaxar os músculos lisos que rodeiam os tubos brônquicos, criando um efeito broncodilatador natural que melhora o fluxo de ar. Este relaxamento muscular ajuda a abrir as vias respiratórias e a melhorar a troca de oxigênio, facilitando a respiração durante o repouso e o esforço. Uma pesquisa publicada no Journal of Ethnopharmacology descobriu que o extrato de gengibre produziu uma broncodilatação significativa comparável a alguns medicamentos respiratórios convencionais, mas através de mecanismos diferentes que podem complementar os tratamentos tradicionais. Além disso, o gengibre atua como um expectorante eficaz, ajudando a diluir as secreções espessas de muco que obstruem as vias respiratórias e prejudicam a respiração. Este efeito mucolítico é particularmente valioso para adultos mais velhos com doenças como a bronquite crônica e a DPOC, em que a hipersecreção de muco é uma componente importante da doença. Ao melhorar a consistência do muco e aumentar a sua eliminação do trato respiratório, o gengibre ajuda a manter as vias respiratórias mais abertas e reduz o esforço necessário para respirar. Talvez o mais impressionante seja que os estudos sugerem que os compostos do gengibre podem ajudar a proteger e potencialmente reverter a fibrose pulmonar, a formação de tecido cicatricial nos pulmões que prejudica significativamente a respiração em muitas doenças respiratórias crônicas.
Uma investigação publicada na Phytomedicine demonstrou que determinados compostos do gengibre ajudaram a reduzir as alterações fibróticas no tecido pulmonar e apoiaram a regeneração das células epiteliais normais, ajudando essencialmente a manter e a restaurar uma estrutura pulmonar saudável. Considera a experiência do Robert. Aos 75 anos, há quase 15 anos que sofre de DPOC grave, necessitando de vários medicamentos diários, de oxigênio suplementar em caso de esforço e de exacerbações frequentes que, por vezes, exigiam hospitalização. Apesar do tratamento médico abrangente, a sua função pulmonar tinha diminuído constantemente e as atividades simples tinham se tornado cada vez mais difíceis. Depois de pesquisar abordagens naturais à saúde respiratória, Robert ficou intrigado com as provas que apoiam o gengibre e decidiu torná-lo uma parte consistente da sua rotina. Comecei a consumir gengibre fresco diariamente sob várias formas, explica Robert. Começava a minha manhã com uma chávena de água quente com gengibre fresco ralado, limão e uma pequena quantidade de mel. Ao longo do dia, incorporava o gengibre nas minhas refeições e, por vezes, preparava um chá de gengibre concentrado à noite. Após cerca de 3 semanas de consumo consistente de gengibre, Robert começou a notar mudanças subtis, em particular, menos dificuldade em desobstruir as vias respiratórias de manhã e menos aperto no peito durante atividades ligeiras. Ao fim de 2 meses, as melhorias eram suficientemente significativas para que tanto Robert como a sua mulher notassem a diferença. A minha respiração era menos difícil, especialmente durante as atividades de rotina em casa, recorda. Não pegava no meu inalador de emergência com tanta frequência e conseguia andar mais antes de precisar de descansar ou de utilizar oxigênio suplementar. Quando Robert regressou para a sua avaliação pulmonar trimestral, o seu terapeuta respiratório ficou surpreendido por encontrar melhorias modestas nos seus resultados espirométricos. O seu 1º de fevereiro tinha aumentado cerca de 12% e os seus níveis de saturação de oxigênio foram mais bem mantidos durante o teste de caminhada de 6 minutos. O meu pneumologista estava bastante interessado em saber o que eu estava a fazer de diferente, observa Robert. Quando mencionei o meu regime diário de gengibre, ele apoiou-me em vez de me desdenhar. Explicou que havia cada vez mais investigação sobre os efeitos anti-inflamatórios do gengibre nas vias respiratórias e encorajou-me a continuar, desde que não causasse efeitos secundários ou interações com os meus medicamentos. Após 6 meses a fazer do gengibre uma prioridade diária, juntamente com os tratamentos prescritos, Robert teve apenas uma pequena exacerbação, uma melhoria significativa em relação ao seu padrão anterior de 3 a 4 exacerbações no período de tempo semelhante. O que mais me surpreendeu, reflete Robert, foi o facto de algo tão simples e acessível como o gengibre poder fazer uma diferença significativa na minha respiração. Quando me tinham dito durante anos que a minha função pulmonar só iria continuar a diminuir. Não estou a dizer que é uma cura milagrosa, ainda tenho DPOC e preciso dos meus medicamentos, mas a melhoria dos meus sintomas e da minha qualidade de vida tem sido substancial. A experiência de Robert alinha-se com a investigação emergente sobre o gengibre e a saúde respiratória. Um estudo particularmente notável publicado na Respiratory Physiology e Neurobiology seguiu pacientes com DPOC moderada a grave que consumiram extrato de gengibre diariamente durante 12 semanas. Os investigadores observaram melhorias significativas nos sintomas respiratórios, redução dos marcadores inflamatórios, aumento da capacidade de exercício e melhoria das pontuações de qualidade de vida em comparação com o grupo de controlo. Outro projeto de investigação impressionante publicado no International Journal of COPD demonstrou que a toma de suplementos de gengibre ajudou a reduzir a frequência e a gravidade das exacerbações em doentes com doença respiratória avançada, potencialmente através da melhoria da depuração mucociliar e da redução da colonização bacteriana nas vias respiratórias. Os investigadores observaram que estes benefícios foram alcançados sem efeitos secundários significativos ou interações com medicamentos respiratórios padrão. Para incorporar mais gengibre curativo respiratório na tua rotina, consome diariamente 1 a 2 colheres de chá de gengibre fresco ralado de várias formas. Começa a tua manhã com água quente,
Gengibre fresco, limão e uma pequena quantidade de mel. Adicione gengibre ralado ou picado a sopas, salteados e pratos de vegetais. Prepara um chá de gengibre concentrado, fervendo a raiz de gengibre cortada em água durante 10-15 minutos. Experimenta fazer sumo de gengibre fresco com cenouras e maçãs para uma bebida de apoio respiratório. Considera suplementos de gengibre de alta qualidade. Se o gengibre fresco não for prático para consumo diário, consulta primeiro o teu profissional de saúde. Para obteres o máximo de benefícios respiratórios, utiliza sempre que possível gengibre fresco em vez de seco. Uma vez que muitos dos compostos voláteis que beneficiam a saúde dos pulmões são reduzidos no processo de secagem. Se usares suplementos, procura produtos padronizados para o conteúdo de gingerol e sugaol, que demonstraram benefícios consistentes em pesquisas respiratórias. Número 4. Maçãs. O inesperado restaurador pulmonar. As maçãs podem parecer uma fruta simples, mas contém uma combinação única de compostos que podem transformar a saúde respiratória em adultos com mais de 60 anos com doenças pulmonares crônicas. Estas frutas do dia a dia fornecem flavonoides específicos e fibra solúvel que podem reduzir a inflamação das vias respiratórias, melhorar a função pulmonar, proteger contra danos oxidativos, melhorar a capacidade respiratória e potencialmente reverter aspectos da doença respiratória que muitos tratamentos convencionais não conseguem abordar. Se tens lutado com problemas respiratórios crônicos, tornar as maçãs um hábito diário pode ajudar a restaurar a função pulmonar que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna as maçãs tão excepcionalmente eficazes para a saúde respiratória é a sua elevada concentração de quercetina e outros flavonoides com benefícios específicos para o tecido pulmonar. A investigação demonstrou que a quercetina ajuda a estabilizar os mastócitos nas vias respiratórias, as células imunitárias envolvidas nas respostas alérgicas e inflamatórias que contribuem para o broncoespasmo e a dificuldade respiratória em doenças como a asma e a DPOC. Ao reduzir a ativação inadequada dos mastócitos, os flavonoides da maçã ajudam a criar vias respiratórias menos reativas e mais estáveis que respondem mais normalmente aos estímulos ambientais. Um estudo de referência publicado no European Respiratory Journal demonstrou este efeito, mostrando que consumo regular de maçãs estava associado a uma melhor função pulmonar e a uma redução da hiperresponsividade brônquica em adultos com doenças respiratórias crônicas. Os investigadores descobriram que as pessoas que consumiam pelo menos 2 maçãs por semana apresentavam um volume expiratório forçado, 1º de fevereiro, significativamente melhor e uma menor reatividade das vias respiratórias em comparação com as pessoas que raramente comiam maçãs, benefícios que eram independentes de outros fatores alimentares. Mas os benefícios respiratórios das maçãs vão muito além da estabilização dos mastócitos. A fibra solúvel das maçãs, em particular a pectina, demonstrou ter efeitos prebióticos que melhoram a saúde do microbioma intestinal, um fator cada vez mais reconhecido no bem-estar respiratório. Uma investigação publicada na Nature Communications demonstrou que o eixo intestino-pulmão desempenha um papel crucial na imunidade e inflamação respiratórias, com bactérias intestinais benéficas a ajudar a regular as respostas imunitárias nos pulmões. Ao apoiar uma microbiota intestinal mais saudável, as maçãs contribuem indiretamente para uma função imunitária mais equilibrada no sistema respiratório. Além disso, as maçãs são ricas em antioxidantes que ajudam a proteger o tecido pulmonar dos danos oxidativos, um dos principais contribuintes para a deterioração contínua da doença respiratória crônica. Esta proteção antioxidante é particularmente valiosa para os adultos mais velhos, cujas defesas antioxidantes naturais diminuíram com a idade, deixando o tecido pulmonar mais vulnerável aos danos causados por fontes internas e ambientais de estresse oxidativo. Talvez o mais impressionante seja o facto de estudos observacionais a longo prazo terem demonstrado que consumo regular de maçã está associado a um declínio mais lento da função pulmonar ao longo do tempo, um benefício extremamente importante para os adultos mais velhos com problemas respiratórios.
Um estudo de 20 anos publicado no European Respiratory Journal acompanhou os hábitos alimentares e a função pulmonar de mais de 2.500 homens e concluiu que aqueles que consumiam pelo menos 5 maçãs por semana apresentavam um declínio significativamente mais lento do 1º de fevereiro relacionado com a idade, em comparação com os que consumiam menos maçãs. Este efeito protetor foi observado mesmo depois de se terem em conta outros fatores como o historial de tabagismo e a qualidade geral da dieta. Considera a experiência de Eleanor. Aos 70 anos, há mais de 2 décadas que ela controla a asma moderada e a bronquite crônica, utilizando medicamentos de controlo diários e sofrendo exacerbações sazonais que requerem frequentemente esteroides orais. Apesar da adesão à medicação, a sua função pulmonar tinha diminuído gradualmente e as infecções respiratórias evoluíam normalmente para a bronquite que exigia antibióticos várias vezes por ano. Depois de ler sobre os benefícios respiratórios das maçãs, Eleanor decidiu torná-las uma parte não negociável da sua dieta diária. Comprometi-me a comer uma maçã inteira todos os dias, incluindo a casca, onde se concentram muitos dos compostos benéficos, explica Eleanor. Variei os tipos Granny Smith, Fuji, Gala, para obter diferentes perfis de flavonoides. Às vezes comia as fatias com um pouco de manteiga de amêndoa, outras vezes picada nas minhas papas de aveia e outras vezes inteira como snack. Após cerca de um mês de consumo diário consistente de maçãs, Eleanor começou a notar melhorias subtis, em particular, menos tosse matinal e menor necessidade de usar o inalador de emergência durante atividades moderadas. Ao fim de 3 meses, as alterações eram suficientemente significativas para que Eleanor decidisse monitorizar as suas leituras de pico de fluxo com mais regularidade. Fiquei surpreendida ao ver que os meus picos de fluxo matinais tinham melhorado cerca de 15% em comparação com os meus valores de referência anteriores, recorda. Estava a ter menos episódios de pieira com esforço e apercebi-me de que não precisava do meu inalador de emergência há quase 2 semanas, algo que não acontecia há anos. Quando Eleanor voltou para os seus testes de função pulmonar semestrais, os resultados mostraram melhorias modestas mas significativas. O seu 1º de fevereiro tinha aumentado cerca de 8% e o seu médico notou uma diminuição da pieira à auscultação. O meu pneumologista estava bastante interessado em saber o que eu andava a fazer de diferente, observa Eleanor. Quando mencionei o meu hábito diário de comer maçãs, ele não o ignorou de todo. Explicou que, na verdade, havia uma investigação substancial sobre os flavonoides das maçãs e a saúde respiratória, e encorajou-me a continuar. Após um ano a fazer das maçãs uma prioridade diária, juntamente com os medicamentos prescritos, a Eleanor teve apenas uma infecção respiratória que necessitou de antibióticos, uma melhoria dramática em relação ao seu padrão anterior de 3 a 4 infecções deste tipo por ano. A sua medicação de controlo continuou a ser a mesma, mas ela deu por se a precisar do seu inalador de emergência com muito menos frequência. O que mais me surpreendeu, reflete Eleanor, foi o facto de algo tão simples e acessível como comer uma maçã todos os dias poder fazer uma diferença tão notória na minha respiração, quando me tinham dito durante anos que a minha função pulmonar só iria continuar a diminuir gradualmente. A experiência de Eleanor alinha-se com a investigação emergente sobre maçãs e saúde respiratória. Um estudo particularmente notável publicado na revista Nutrientes acompanhou adultos mais velhos com diferentes graus de problemas respiratórios que aumentaram o seu consumo de maçãs para pelo menos uma por dia durante 12 semanas. Os investigadores observaram reduções significativas nos sintomas respiratórios, melhoraram as medições da função pulmonar e melhoraram as pontuações de qualidade de vida em comparação com as suas linhas de base. Outro projeto de investigação impressionante demonstrou que os compostos flavonoides específicos das maçãs ajudaram a proteger as células pulmonares dos danos relacionados com a poluição e reduziram a produção de citocinas inflamatórias no tecido respiratório. Para incorporar mais maçãs que curam as vias respiratórias na tua rotina, come uma maçã inteira por dia, incluindo a casca, orgânica quando possível.
Varia os tipos de maçãs que consumes para beneficiar de perfis fitoquímicos ligeiramente diferentes. Adiciona maçãs picadas a papas de aveia ou a cereais integrais para um pequeno almoço de apoio às vias respiratórias. Inclui maçãs fatiadas com uma pequena quantidade de manteiga de nozes para um lanche equilibrado. Adiciona maçãs cortadas em cubos a saladas para obter doçura e benefícios respiratórios. Prepara maçãs assadas com canela para uma sobremesa quente e saudável para os pulmões. Para obteres o máximo de benefícios respiratórios, consome sempre a casca da maçã, que contém a maior concentração de flavonoides benéficos. Escolha maçãs biológicas. Sempre que possível, para minimizar a exposição a pesticidas que podem sobrecarregar ainda mais o sistema respiratório. Se as maçãs inteiras forem difíceis de comer devido a problemas dentários ou de deglutição, experimenta o molho de maçã sem açúcar ou maçãs finamente raladas adicionadas a outros alimentos, embora estas formas proporcionem um pouco menos de benefícios do que a fruta inteira com casca. Se ainda estiveres a ver este vídeo e achares estas ideias valiosas, por favor comenta número 4 abaixo para me dizeres que estás aqui. O teu envolvimento ajuda-nos a continuar a criar conteúdos que respondem às tuas preocupações de saúde. Número 5. Salmão. A potência anti-inflamatória respiratória. O salmão e outros peixes gordos podem não vir imediatamente à mente quando se pensa na saúde dos pulmões, mas estes alimentos notáveis contêm nutrientes específicos que podem transformar a função respiratória em adultos com mais de 60 anos com doenças pulmonares crônicas. Rico em ácidos gordos ômega 3, vitamina D e proteínas de alta qualidade, o salmão fornece compostos que podem reduzir a inflamação das vias respiratórias, aumentar a força dos músculos respiratórios, proteger o tecido pulmonar de danos, melhorar a capacidade respiratória e, potencialmente, reverter aspectos da doença respiratória que muitos tratamentos convencionais não conseguem resolver. Se tens lutado com problemas respiratórios crônicos, incorporar o salmão na tua dieta semanal pode ajudar a restaurar a função pulmonar que muitos médicos consideram permanentemente comprometida. O que torna o salmão tão excepcionalmente eficaz para a saúde respiratória é a sua elevada concentração de EPA e DHA, ácidos gordos ômega 3 de cadeia longa com potentes propriedades anti-inflamatórias. A investigação demonstrou que estas gorduras especializadas ajudam a resolver a inflamação através de múltiplas vias, particularmente através da produção de compostos chamados resolvinas e protectinas que promovem ativamente a resolução de processos inflamatórios em vez de apenas os suprimirem. Este efeito anti-inflamatório é extremamente importante em doenças respiratórias crônicas como a DPOC, a asma e a bronquite, em que a inflamação persistente danifica as vias respiratórias e prejudica a respiração. Um estudo de referência publicado no New England Journal of Medicine demonstrou que os pacientes com doenças pulmonares inflamatórias crônicas que aumentaram a sua ingestão de ômega 3 apresentaram melhorias significativas nos testes de função pulmonar e reduziram a frequência das exacerbações, em comparação com os pacientes com níveis mais baixos de ômega 3. Os investigadores descobriram que níveis sanguíneos mais elevados de EPA e DHA estavam associados a um melhor volume expiratório forçado, 1º de fevereiro, e a uma redução dos marcadores inflamatórios, benefícios que eram particularmente pronunciados em adultos mais velhos com doença mais avançada. Mas os benefícios respiratórios do salmão vão muito para além do combate à inflamação. É também uma das poucas fontes alimentares naturais de vitamina D, um nutriente cada vez mais reconhecido pelo seu papel crucial na saúde dos pulmões e na imunidade respiratória. Uma investigação publicada na revista Thorax demonstrou que a deficiência de vitamina D é extremamente comum em adultos mais velhos com doença respiratória crônica e está diretamente relacionada com a gravidade da doença e a frequência das exacerbações. Ao ajudar a corrigir esta deficiência, o salmão apoia a função imunitária adequada nos pulmões e ajuda a reduzir o risco de infecções respiratórias que muitas vezes desencadeiam complicações graves em pessoas com doenças pulmonares subjacentes. Além disso, o salmão fornece proteínas de alta qualidade que ajudam a manter a força muscular respiratória, um aspecto crítico, mas muitas vezes negligenciado, da capacidade respiratória, particularmente em adultos mais velhos.
O diafragma e os músculos intercostais necessários para uma respiração eficaz podem enfraquecer com a idade e as doenças crônicas, mas a proteína completa do salmão fornece todos os aminoácidos essenciais necessários para a preservação e reparação dos músculos. Uma investigação publicada no Journal of the American Medical Directors Association revelou que a ingestão adequada de proteínas de alta qualidade estava associada a uma melhor manutenção da força muscular respiratória e a melhores resultados em adultos mais velhos com doenças pulmonares crônicas. Talvez o mais impressionante seja o facto de o consumo a longo prazo de peixe rico em ômega 3 ter sido associado a um declínio mais lento da função pulmonar relacionado com a idade e a um menor risco de desenvolver doenças respiratórias crônicas. Um estudo prospectivo de 20 anos publicado no American Journal of Clinical Nutrition descobriu que os adultos com maior consumo de peixe apresentavam um declínio significativamente menor nas medidas de função pulmonar em comparação com aqueles que raramente comiam peixe, um efeito protetor que parecia dependente da dose e era particularmente forte naqueles com fatores de risco respiratório existentes. Considera a experiência de James. Aos 78 anos, há mais de 15 anos que sofre de DPOC moderada a grave, com um aumento gradual das necessidades de oxigênio e um declínio da tolerância ao exercício, apesar de um tratamento médico otimizado. A sua equipe de reabilitação pulmonar tinha salientado a importância da nutrição, mas ele não tinha recebido orientações específicas para além da manutenção de uma ingestão calórica adequada. Depois de pesquisar abordagens nutricionais para a saúde dos pulmões, James ficou impressionado com as provas que apoiam os peixes gordos e decidiu fazer do salmão uma prioridade semanal. Comprometi-me a comer salmão 3 vezes por semana, explica James. Por vezes, grelhado com limão e ervas aromáticas, por vezes em empadas de salmão feitas com salmão selvagem enlatado e, por vezes, salmão fumado ao pequeno almoço. Sempre que possível, escolhia salmão selvagem para obter um maior teor de ômega 3. Após cerca de 6 semanas de consumo consistente de salmão, James começou a notar melhorias subtis, em particular, menos falta de ar com atividades básicas e uma ligeira melhoria da resistência durante as suas caminhadas regulares. Ao fim de 3 meses, as alterações eram suficientemente significativas para que a sua família notasse a diferença. Conseguia subir os 5 degraus até a porta da casa da minha filha sem parar para recuperar o fôlego, recorda James. A minha tosse matinal era menos intensa e produtiva, e descobri que conseguia fazer pausas mais longas quando trabalhava no meu jardim. Quando James voltou para a sua avaliação trimestral no Centro de Reabilitação Pulmonar, o seu teste de caminhada de 6 minutos mostrou que conseguia andar 42 metros mais longe do que a sua melhor distância anterior, e os seus níveis de saturação de oxigênio mantiveram-se mais elevados durante todo o teste. A minha terapeuta respiratória ficou bastante surpreendida com a minha melhoria, observa James. Perguntou-me que mudanças tinha feito e, quando mencionei o aumento do meu consumo de salmão, apoiou-me em vez de me desdenhar. Explicou que havia cada vez mais provas dos benefícios dos ômega 3 em doenças inflamatórias dos pulmões e encorajou-me a continuar enquanto monitorizava os meus resultados. Após um ano a fazer do salmão uma parte regular da sua dieta, juntamente com os tratamentos prescritos e o programa de exercício físico, James teve menos exacerbações do que nos anos anteriores, manteve melhores níveis de oxigênio e até reduziu ligeiramente as suas necessidades de oxigênio suplementar durante o esforço. O que mais me espantou, reflete James, foi o facto de algo tão simples como mudar as minhas escolhas de proteínas algumas vezes por semana poder contribuir para melhorias significativas na minha respiração, quando me tinham dito durante anos que a minha função pulmonar só iria continuar a diminuir. A experiência de James alinha-se com a investigação emergente sobre peixes ricos em ômega 3 e a saúde respiratória. Um estudo particularmente notável publicado na Chest acompanhou pacientes com DPOC moderada a grave que aumentaram o seu consumo de peixe gordo para pelo menos 3 porções semanais durante 6 meses. Os investigadores observaram melhorias significativas em várias medidas da função pulmonar, redução dos biomarcadores inflamatórios,
menos exacerbações que necessitavam de intervenção médica e melhores resultados em termos de qualidade de vida, em comparação com os que mantiveram a sua dieta habitual. Outro projeto de investigação impressionante, publicado no Journal of the American Medical Association, demonstrou que níveis sanguíneos mais elevados de ácidos gordos ômega 3 estavam independentemente associados a uma melhor função pulmonar e a taxas mais baixas de declínio ao longo do tempo em adultos mais velhos com doenças respiratórias crônicas, benefícios que se mantiveram significativos mesmo depois de se ter em conta outros fatores, como o historial de tabagismo, hábitos de exercício e utilização de medicação. Para incorporar mais salmão que cura as vias respiratórias na tua rotina, aponta para 2 a 3 porções, 4 a 6 onças cada, de peixe gordo semanalmente e escolhe salmão selvagem sempre que possível para um maior teor de ômega 3 e menos contaminantes. Prepara refeições simples como salmão assado com limão e ervas. Mantém o salmão selvagem enlatado à mão para refeições rápidas, como rissóis de salmão ou salada de salmão. Adiciona salmão fumado a pratos de pequeno almoço, como ovos mexidos ou torradas de cereais integrais. Considera a possibilidade de tomar um suplemento de óleo de peixe de qualidade farmacêutica se for difícil consumir peixe gordo em quantidade suficiente. Consulta primeiro o teu profissional de saúde, para obteres o máximo de benefícios respiratórios. Concentra-te em métodos de preparação que preservem as delicadas gorduras ômega 3, como assar, escalfar ou grelhar ligeiramente, em vez de fritar em lume forte. Embora todos os peixes gordos ofereçam benefícios respiratórios, o salmão selvagem do Alasca fornece normalmente o teor mais elevado de ômega 3 com os níveis mais baixos de contaminantes ambientais, o que o torna uma escolha ideal para consumo terapêutico. Considerações finais. Respira mais facilmente através da nutrição. Ao concluirmos esta exploração dos alimentos que podem ajudar a melhorar a doença respiratória crônica após os 60 anos, reserva um momento para refletir sobre a profunda ligação entre o que comes e o bom funcionamento dos teus pulmões. A inflamação das vias respiratórias, a redução da capacidade pulmonar e os sintomas progressivos que caracterizam as doenças respiratórias crônicas não são simplesmente consequências inevitáveis do envelhecimento, são frequentemente sinais de que o teu sistema respiratório necessita de apoio nutricional específico. Ao incorporar estes 5 alimentos poderosos na tua dieta regular, estás a fornecer aos teus pulmões os compostos de que necessitam para potencialmente curar e restaurar a função. Vamos rever os 5 alimentos notáveis que abordamos e que podem ajudar a melhorar a doença respiratória crônica após os 60 anos. O alho contém alicina e outros compostos de enxofre que combatem as infecções respiratórias e reduzem a inflamação das vias respiratórias. Chá verde rico em catequinas que protegem o tecido pulmonar e melhoram a capacidade de resposta dos brônquios. Gengibre com gingeróis e sugaóis que relaxam os músculos dos brônquios e diluem as secreções de muco. As maçãs fornecem quercetina e pectina que estabilizam os mastócitos e apoiam a imunidade respiratória. O salmão fornece ácidos gordos ômega 3 que resolvem a inflamação e vitamina D que melhora a função imunitária dos pulmões. O que mais se destacou para ti? Quais destes alimentos que curam as vias respiratórias vais incorporar de forma mais consistente na tua dieta? Talvez tenhas ignorado o alho, sem te aperceberes dos seus poderosos efeitos antimicrobianos e anti-inflamatórios no tecido pulmonar. Talvez tenhas consumido chá verde ocasionalmente, mas não com regularidade suficiente para perceber todo o seu potencial broncoprotetor. Ou talvez tenhas evitado peixe gordo, sem saberes como o seu conteúdo em ômega 3 pode ajudar a resolver a inflamação que provoca os teus sintomas respiratórios. A beleza desta abordagem à saúde respiratória é a sua simplicidade e acessibilidade. Não precisas de suplementos especializados caros ou regimes complicados, apenas uma lista de compras focada nestes 5 alimentos poderosos. E, ao contrário de muitas abordagens farmacêuticas que se limitam a gerir os sintomas, estes alimentos visam múltiplos mecanismos em simultâneo, permitindo potencialmente uma melhoria real da função respiratória, em vez de apenas a supressão dos sintomas. Quero enfatizar que estes alimentos funcionam melhor como parte de uma abordagem abrangente à saúde respiratória, que inclui cuidados médicos adequados.
As pessoas cujas histórias partilhei continuaram a tomar os medicamentos prescritos e a seguir outros aspectos dos seus planos de tratamento, enquanto adicionavam estes alimentos às suas rotinas. As melhorias que experimentaram resultaram da complementação do tratamento convencional com apoio nutricional, não substituindo os cuidados médicos necessários. Trabalha sempre com os teus profissionais de saúde, especialmente com o teu pneumologista ou especialista respiratório, e informa-os das alterações alimentares que estás a fazer. Gostaríamos muito de ouvir a tua experiência. Por favor, deixa um comentário abaixo partilhando uma ideia deste vídeo que te tenha surpreendido, ou um alimento que planeis incorporar de forma mais consistente na tua dieta. As tuas experiências e perguntas não só nos ajudam a criar melhores conteúdos, como também podem inspirar outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes com a saúde respiratória. Se achaste esta informação valiosa, por favor gosta, subscreve e partilha este vídeo com alguém de quem gostes e que possa estar a lutar com problemas respiratórios. O teu apoio ajuda-nos a continuar a criar conteúdos baseados em evidências que podem realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado por investires tempo a aprender como apoiar a tua saúde respiratória através da nutrição. Lembra-te, a função pulmonar em qualquer idade é influenciada pelos alimentos que ingeres de forma consistente. A melhor altura para começar a nutrir melhor o teu sistema respiratório é hoje. O teu futuro vai agradecer-te pela dádiva de uma respiração mais fácil, mais energia e, potencialmente, a liberdade do declínio progressivo que tantos com doenças respiratórias crônicas consideram inevitável.